Esta é a 6ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Conversaremos agora sobre o trabalho do cientista dos alimentos, ou da cientista dos alimentos. E está aqui para isso a Thaís Menegaso, que é graduada em Ciências dos Alimentos pela Exalc-USP, pós-graduada em Administração de Empresas pela FGV e atualmente está cursando pós-graduação em Assuntos Regulatórios e Relações Governamentais no Instituto Mauá de Tecnologia. Trabalha na empresa Arcor do Brasil, atuando na área de assuntos regulatórios. Eu agradeço a sua presença. Eu que agradeço. E vamos iniciar por uma situação engraçada, inusitada, a respeito do trabalho deste profissional. Uma das perguntas que a gente mais recebe, fazendo esse curso, no começo da graduação e até hoje, quando a gente fala, sou cientista dos alimentos, a pergunta típica é, nossa, mas o que é esse curso? Qual que é a diferença entre ciência e engenharia de alimentos? É parecido com nutrição? E aí a gente tenta explicar basicamente a diferença entre os 3 cursos. E aí no final a pessoa chega à conclusão, nossa, então você é uma cientista. Então vamos aproveitar, o que faz um cientista dos alimentos, ou um graduado neste curso? É um profissional que ele tem o conhecimento de todas as áreas que engloba o alimento, Ele tem os conceitos de nutrição, de processamento, de tecnologia, qualidade, segurança dos alimentos, legislação, tudo que engloba o alimento como um todo. Ele tem o conhecimento de toda a cadeia alimentar, desde de quando o alimento sai a gente fala que é o pós-porteira, Quando ele sai da porteira, lá da colheita, até chegar na mesa do consumidor, a gente estuda toda essa cadeia. Tanto faz se in natura ou industrializado? Tanto faz, a gente tem conhecimento nessas 2 cadeias. Então vamos pegar e perguntar aquilo que você falou no início. E qual é a diferença deste profissional com o engenheiro de alimentos? O engenheiro de alimentos, ele tem uma bagagem bastante técnica, de engenharia, dos cálculos, da física. Então, as matérias básicas, eu acho que os 2 primeiros anos, ele estuda só esse conceito que é base para todos os cursos de engenharia. Caso você queira conhecer mais, nós temos um programa do Desafio Profissão de Engenharia dos Alimentos. E a gente, no curso de Ciências dos Alimentos, tem também algumas matérias básicas, de física, de cálculo, estatística, nos primeiros anos, mas a gente já começa com conceitos de produção, de cadeia, de conservação, de microbiologia, então isso vai dando esse conceito mais genérico e global da cadeia produtiva. E a função do alimento no corpo humano não é tarefa dele? A gente também estuda, a gente tem bastante matéria de química, bioquímica, nutrição. A gente também vê estuda essa parte de metabolismo, algumas dietas, nutrição e saúde pública, mais longe do nutricionista que tem essa competência para indicar um melhor tipo de alimento para uma determinada situação, determinado paciente. Isso a gente já não tem essa competência. Quer dizer, não faz clínica, não faz dieta, mas sabe o efeito do alimento no corpo humano, Sim. Seria isso? Sim, a gente tem essas noções também, porque, como eu falei no começo, a gente tem esse conceito, essa visão geral do alimento, tanto fora do corpo humano, na cadeia produtiva, quanto dentro a gente tem alguns conceitos, sim, de metabolismo, dos efeitos do alimento no corpo humano. Então vamos dar um exemplo concreto. Pegue um alimento, talvez do seu trabalho, que você já fez. Vamos falar um pouco desse trabalho. Que você fala assim,
por exemplo, um produto, Isso. chocolate, por exemplo. Tá. A gente trabalha assim, estuda desde as matérias-primas, né, do cacau, a gente tem essas tecnologias, né, para cada grupo alimentar, cada categoria de alimentos, a gente tem essas chamadas tecnologias, né, que a gente chama depois no terceiro ou quarto ano do curso. Então, tecnologias de carnes, produtos lácteos, bebidas, açúcar e álcool. Então, a gente tem essas noções. E o chocolate, o exemplo do chocolate que eu estava falando, a gente também estuda, né? Então, essas matérias-primas principais, o cacau, o açúcar, da onde vem, qual é o processamento, como chega na indústria, na fábrica de chocolates, o que precisa ter, quais são os requisitos, os contaminantes. Então, é uma coisa bem detalhada, bem técnica, que a gente entra no detalhe para entender. Vamos continuar, então, o processo. Vamos pegar, voltando no exemplo do chocolate, tá, né? Desde o cacau, ele tem a colheita do cacau, ele passa por um processo de fermentação, de maturação, e ele vira o pó de cacau, tem o cacau em pó, a manteiga de cacau, tudo isso vai entrar depois na indústria, tem que ter os padrões de qualidade das matérias-primas. E ele que controla isso? O cientista dos alimentos tem essa competência, ele pode atuar tanto na área de controle de qualidade, no recebimento dessas matérias-primas, especificar essas matérias-primas, a percentual de manteiga de cacau, que tem que ter aquela matéria-prima, por exemplo, a contaminação microbiológica, a contaminação química, por exemplo, então tudo isso faz parte do nosso dia a dia. E no processo de sair o tablete, vamos falar. Né? Aí a gente tem também toda essa parte de marketing do consumidor, né? Como fabricar o produto que atenda às necessidades do consumidor hoje, né? Que estão cada vez mais exigentes, os consumidores estão cada vez mais informados, cada vez mais atentos ao rótulo. Então a gente tem que unir todas essas interfaces para entregar um produto completo que é dentro das expectativas ou até mesmo que supere a expectativa do consumidor. Então, você tem que ter o conhecimento da cadeia produtiva em si, né, do processo de fabricação dos chocolates, as temperaturas, a mistura, o percentual de cacau, se é um chocolate 70% cacau, um chocolate meio amargo. Então, tudo isso interfere, né? Os consumidores hoje estão mais preocupados com a saudabilidade, então muitos já preferem um percentual maior de cacau para consumir o chocolate. Então, tudo isso a gente tem que estar atento. E na área que eu trabalho especificamente, que é de assuntos regulatórios, eu sou responsável por todos os textos da rotulagem do produto. Tudo que é obrigatório está declarado na embalagem desse chocolate. Então, a lista de ingredientes, a tabela de informação nutricional, conteúdo líquido, os claims que são possíveis abranger, né, para atrair o consumidor. O que palavra? Os claims, que são... O que é essa palavra? As claims são, assim, algumas chamadas que a gente pode colocar na embalagem, mas tudo isso é regulamentado pela Anvisa. Sem glúten? Sem glúten, isso. Sem lactose, fonte de fibras, rico em vitaminas. Então, isso é conhecido na nossa área como claims, né, ou informação complementar, mas isso tudo tem uma regulamentação por trás, né, para que o consumidor não seja enganado e não compre o produto que, na verdade, não tem aquele apelo que está comunicado na embalagem. Isso a gente trabalha também. Aquelas denúncias que de vez em quando aparecem na TV, né, que vão verificar se as medidas estão corretas e se ele contém mesmo aqueles ingredientes. Essa é a função... É de garantia, é isso? De garantir a informação correta ao consumidor. Isso também é uma questão bem importante que tem ganhado cada vez mais importância, né? Agora com as redes sociais, o consumidor tem acesso aí a todas as informações, então a empresa tem que ter esse papel de transparência ao comunicar o que realmente contém
no produto que ela está vendendo para o consumidor. Mas você, como essa profissional de regulamentação, como é que fala? Isso, assuntos regulatórios. Assuntos regulatórios, você vai testar no produto isso ou não? Não, eu nessa área não faço diretamente as análises no produto, mas eu pego sim os laudos de análise, eventualmente, para analisar se realmente o produto não contém glúten, por exemplo, para ver se a gente pode escrever essa alegação na embalagem. Então, tudo que a gente escreve tem que ter uma comprovação, ou um laudo de análise, ou processo de fabricação, alguma documentação técnica que comprove aquela informação. Mas eu estou imaginando, que de repente vai ter um novo produto, você garante isso. Esse produto depois vai ser reproduzido se o mercado assim desejar. Você fica fazendo o que depois disso? Ou sempre está se lançando novos produtos, as empresas? Sempre estão se lançando novos produtos. Ou revisando aqueles que já estão no mercado, sempre a gente percebe alguma oportunidade de melhoria nos produtos, alguma oportunidade de formulação, algum novo ingrediente que surgiu no mercado, alguma inovação tecnológica, algum processo produtivo novo. Então, a gente sempre também tem essa necessidade de atualizar os textos legais da embalagem. Ou vem uma demanda de marketing, que ele quer fazer um novo design na embalagem para atrair mais os consumidores. Então, sempre tem novas informações chegando que a gente sempre tem que manter esse produto atualizado. E não só o produto, mas o profissional de assuntos regulatórios tem que estar também ciente das regulamentações que estão por vir. Então, não só as legislações que estão em vigor, que o produto tem que cumprir, o produto ou a fábrica, enfim, mas a gente também está atento no que está sendo discutido na Anvisa hoje, no Ministério da Agricultura, ou em outros países de tendências regulamentárias, para a gente também estar sempre tentando se adequar já quando vier uma nova regulamentação. Ele tem, portanto, tanto contato, me corrija se eu estiver incorreto, com engenharia de alimentos, com ciências biomédicas que fazem análises, farmacêutica também, tanto com publicidade e designers, é isso? Sim, a gente tem contato com bastante áreas, inclusive também a gente estava falando bastante de consumidor, tem bastante contato com o saque das empresas, porque a gente recebe muitas dúvidas técnicas de consumidor referentes à interpretação da tabela nutricional, ou sobre algum ingrediente específico, ou sobre ingredientes de origem animal, agora que está em alta também os produtos veganos, orgânicos, então a gente recebe bastante perguntas e a gente atua como área técnica de suporte para responder os consumidores nesse sentido. Aliás, hoje de manhã, lendo o jornal, hoje é dia 22, a gravação desse programa é 22 de março de 2019, eu vi que estão lançando uma maionese vegana, né? Uma empresa da América Latina que desenvolveu. Qual seria o trabalho do cientista de alimentos neste produto? Seria elaborá-lo ou não? Ele também pode elaborar. Uma das áreas que o cientista de alimentos pode atuar é no desenvolvimento de produtos. Então, nesse caso, o profissional buscou que o ingrediente de origem animal na maionese é o ovo, né? Então, ele buscou um substituto do ovo para fazer a mesma função na maionese, para garantir a mesma textura, a mesma característica sensorial e todos o sabor próximo. Então, ele trabalhou nessa tecnologia para desenvolver esse produto. Eu vi que é o grão de bico. Grão de bico. Grão de bico, ali hoje, coincidentemente. Vamos contar um pouco da sua história. Quando você estava no ensino médio, você já conhecia o cientista de alimentos? Não, eu particularmente não conhecia, até porque eu ingressei na Exalc, nesse curso de Ciências dos Alimentos, em 2007. Então, esse curso ainda só tinha na Exalc, né, que foi o pioneiro no Brasil. Então, ainda era muito novo, né, eu não conhecia.
o que eu tinha em mente no ensino médio era a engenharia de alimentos, porque eu tinha muita facilidade com cálculo nas matérias exatas e química, então eu pensava em seguir alguma engenharia e me deparei lendo sobre as tipos de engenharia, me deparei com essa da engenharia de alimentos. E aí eu falava muito, né, com os parentes, começam a perguntar, né, pra gente nessa época, que curso você vai prestar e tudo mais. Aí eu falava, engenharia de alimentos. E aí uma tia minha que morava em Piracicaba falou, mas tem esse curso aqui na Exalc. E aí eu fui pesquisar e achei o curso de Ciência dos Alimentos. Exalc é a Escola Superior de Agricultura Luiz Antônio de Queiroz. Luiz de Queiroz. Luiz de Queiroz, não é Antônio. Que é a faculdade, inicialmente, de Engenharia Agronômica da USP, que agora tem mais cursos, né? E aí você encontrou o seu espaço e nem tentou engenharia de alimentos. Eu tentei engenharia de alimentos em outras universidades, né? Até porque essa opção de ciência dos alimentos só tinha disponível na USP na época. Mas aí, sendo aprovada na USP, olhando a grade curricular do curso, eu me encantei e decidi seguir nesse curso de ciência dos alimentos. Muito bem. E vamos falar um pouco agora de mercado. Como você vê o mercado para este profissional? Olha, como é um profissional que pode atuar em diversas áreas, os meus colegas de turma, eu vejo, até mesmo pela minha experiência, a gente não tem muitas dificuldades para achar alguma vaga de emprego. Então, eu tenho colegas trabalhando em diversas áreas, né, de qualidade, pesquisa e desenvolvimento, área acadêmica, até em outros países que eles foram desenvolver carreiras. Então, é uma área que tem várias possibilidades. E até na área que eu trabalho atualmente de assuntos regulatórios, também é uma área que está ganhando mais importância, porque essa área de legislação está cada vez mais dinâmica. Como a gente falou, o consumidor está cada vez mais atento, então as agências reguladoras também estão trabalhando para atualizar cada vez mais as regulamentações. Então esse profissional está sendo bastante demandado, que é para auxiliar a adaptação da indústria a essas novas legislações. Como é que você vê agora, como profissional da área, né, os conflitos que aparecem? Né? Quer dizer, hoje sabemos que os produtos industrializados usam muito sódio, sal, né? E tem uma explicação por quê, né? Que realça o gosto, que é demandado, e sabemos que isso faz mal à saúde, né? Quer dizer, hoje já é quase universal. E aí, como é que lida com esses conflitos esse profissional? Numa empresa que, em última instância, quer vender produtos e ter lucro. Sim. Você vive esses conflitos? Constantemente, diariamente, aliás. A gente tem um conceito bem claro de alimentação equilibrada, né? Então, a gente defende que a gente não pode consumir só alface, por exemplo, que não tem nada de sódio. Então, a gente precisa de uma quantidade mínima diária de sódio, né, para manter as funções do organismo, mas também não pode ser um sódio excessivo. Até a água em excesso também causa danos para o organismo, né? Então, a gente defende muito esse conceito da alimentação equilibrada e também a alimentação como parte de uma cultura, né? De um prazer, um dos prazeres da vida, né? É a alimentação. Então, em pequenas quantidades, se a pessoa não tem nenhuma restrição alimentar, ela pode também consumir um doce, um chocolate, um refrigerante em pequenas quantidades dentro de uma dieta equilibrada e de outros hábitos saudáveis, né? Atividade física, entre outros hábitos que não abrangem só a alimentação, né? Então, a gente trabalha muito nesse sentido de defender esse conceito. E, por outro lado, também tem a iniciativa das indústrias de reduzir os níveis dos nutrientes críticos, que a gente chama, que é o sódio, a gordura, o açúcar, em preocupação também com
esse fenômeno, né, que você comentou da saudabilidade, do aumento das doenças crônicas não transmissíveis. Então, tem essa preocupação dentro das indústrias, inclusive áreas de nutrição estão também crescendo dentro das indústrias para contribuir no desenvolvimento de produtos mais saudáveis, mas que mantenham as características sensoriais que o consumidor já está acostumado. Esse é o grande desafio. Porque se alega que o sal conserva, é um conservante importante, né? E imagino que hajam conflitos. Sim, sim. Tem hoje um acordo, né, entre as indústrias e o Ministério da Saúde, em que as empresas se comprometeram a reduzir o teor de sódio, e o papel desse profissional de alimentos é muito importante, porque ele atua nessa conversa com o Ministério da Saúde, né? O profissional de assuntos regulatórios, principalmente, ele tem o conhecimento técnico das tecnologias de alimentos, da função do sódio em um alimento, e tem essa interface com os órgãos reguladores. Então, essa é basicamente a área que eu atuo. Ele faz o meio de campo. Faz o meio de campo, exatamente. Então, a gente fala para o Ministério, olha, eu sei e tem do seu lado, a gente também está comprometido em reduzir o sódio, por exemplo, mas eu também não posso deixar o meu produto com 0 de sódio, porque ele tem um efeito tecnológico no alimento. Muitas vezes ele auxilia em fermentação, em processos essenciais para um determinado tipo de produto, que eu não posso também tirar totalmente. Então, a gente trabalha nesse meio de campo, como você falou, para tentar chegar num denominador comum, buscando sempre como objetivo final o bem-estar do consumidor. Imagino, então, né, a vivência, né, quer dizer, a situação, porque no começo as empresas não tinham essa preocupação, ninguém tinha essa preocupação, né? Quer dizer, os doces eram feitos nas fazendas e a quantidade de açúcar era sempre muito grande, porque ele tem várias funções, né? Vamos pensar na goiabada, que se fazia no tacho de cobre, que hoje nem pode ser mais usado, e por causa dos conhecimentos científicos aliados. Exatamente. Né? Imagino. Tem também a parte que a gente fala do sódio e do açúcar que a gente consome em casa, né? Não só dos produtos industrializados. Então tem esse outro lado, né? Quando a gente faz uma goiabada em casa, a gente também consome uma quantidade muito grande de açúcar, né? Então tem sempre um equilíbrio que a gente fala, né? A parte da indústria por esses acordos de redução de sódio, redução de açúcar, vem fazendo essas iniciativas, mas também o consumidor está ficando cada vez mais preocupado também em reduzir o açúcar nas receitas, o sódio, e o governo também tem uma função essencial nessa parte de conscientização. Uau, então o trabalho é grande. É grande. E você então trabalha na frente do computador? Na frente do computador. Você não está lá vendo a produção, não está lá no alimento, pegando no alimento, mas tem profissionais que fazem isso. Tem profissionais da área de qualidade, que eles estão ali direto na linha de produção, no laboratório, fazendo análise, se ele pode liberar o produto, se não pode. Desenvolvimento de produtos, que eles estão sempre fazendo testes em planta piloto, né, que a gente fala que é um laboratório, uma fábrica em pequena escala. E depois eles fazem o teste na fábrica em grande escala, né, para ver se aquele produto, aquela formulação está apta para ser passada para a realidade da fábrica. Então, esses profissionais estão mais diretamente no dia a dia, mas a gente também é importante, de vez em quando, fazer uma visita na fábrica para conhecer as dificuldades. A gente conhece, né, tendo contato com esses profissionais, mas também é importante de vez em quando estar mais próximo para entender os desafios também. Muito bem. E o curso de formação, você estava falando, ele é equilibrado entre biológicas exatas e humanas, ou ele tem força mais para biológicas? Eu acredito que ele tenha mais matérias na área biológicas, mas ele também tem algumas disciplinas de exatas, como eu falei no começo do curso, bastante química, bioquímica, química orgânica, inorgânica, então a química é uma matéria
que a gente estuda bastante. E também tem de humanas, né, que você comentou. A gente tem conceitos de administração, de recursos humanos, empreendedorismo. Então, a gente tem conceitos dessas 3 áreas. E você tem colegas que foram empreender? Fizeram... Olha, agora eu não me recordo, mas eu tenho colegas que trabalham em empresas de consultoria, que é uma outra possibilidade também da área. Para empresas que produzem alimentos. Isso, para empresas que produzem alimentos. Então, por exemplo, uma empresa que não tem internamente uma área como a minha, de assuntos regulatórios, ela pode contratar uma consultoria nessa área, por exemplo. E na sua empresa, é uma grande empresa de produção, né, a Cor, produção de alimentos, guloseimas, como eu vi na chocolates, não sei o que, guloseimas, na descrição do produto. Tem outros profissionais junto com você de ciências do alimentos? Tem outros profissionais de ciências dos alimentos, particularmente na empresa que eu atuo hoje, nessa área de regulatório, são ciências dos alimentos também, profissionais de ciências dos alimentos, mas na equipe é multidisciplinar, né, de pesquisa e desenvolvimento, qualidade, outras áreas técnicas. A gente também tem engenheiros de alimentos, químicos, engenheiros químicos, que isso auxilia porque dá uma visão multidisciplinar para o nosso trabalho do dia a dia. Muito bem, eu agradeço as suas contribuições e até o próximo Desafio Profissão.